Gente, muito boa tarde, muito boa noite e muito bom dia, tudo cabo-verdiano, espalhado no todo canto do mundo. Nós estamos ali nessa live com Manuel Alves, que é um comandante, entende? No título de live, comandante Manuel Alves, que para bem fala sobre as eleições de PAICV e esse caso na tribunal, que está de decisão de Tribunal Constitucional, e também você também fala também sobre também aquele processo que meteram contra Jorge Lopes e sua família Irina para ser suspendido, para criar um RADOC, que é uma comissão de eleição urgente e para ser fiscalizado pela Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização nas eleições dentro de PAICV. Então, em primeiro de tudo, ainda foi um estudo muito boa tarde, muito boa noite, e uma coisa que eu queria deixar ali. Para ninguém que bem desrespeita ninguém, porque lá nos últimos tempos são muito quentes, e para tudo alguém respeita a opinião de alguém, e para ninguém que bem outra palavra feio, para bem briga, para bem cova, mas nunca quer aquele, não está ali para bem de Cabo Verde. É aquele que nos nele, nós tudo nos contribui, e tudo alguém que você tem entre as lives ali, uma coisa que eu devo fazer, porque se eu estou em novela, nem filme, é real, compartilha a live, dê boa opinião, porque ali é bom parlamento, ali é bom free, ali é parlamento de povo, ali é de nós tudo. Então, Manuel, eu posso fazer uma pequena apresentação para bater compartilha, mas nem só para um tempo para compartilhar para mais alguém. Pode Alex, boa tarde. Aproveita também para saudar pessoas que estão acompanhando nessa live, que tem por hábito fazer isso, e mandar um grande abraço, quer lá na Cabo Verde, quer que está na diáspora mora nosso. Manuel Alves, portanto, é um nome bastante conhecido, porque várias vezes que vou convidando a participar naquele tipo de lives, né? E depois está ativo sempre na rede social, porque é uma coisa que gosta de estar preenche, portanto, minha tempo. Acho que, portanto, é bastante conhecido. Era aquele que podia falar, e a gente aproveita desde logo para agradecer para mais esse convite ali, que para bem socializa sobre essas questões que te coloca, portanto, a eleição a presidente de PAICV. Obrigado, Alex. Yes, gente. E segundo você está fazendo o estudo que está ali, eu espero só para cá compartilha para aqueles lugares que é muito importante, porque não quer para live alcança na mais alguém possível, porque se não falava nós é que a novela, então nós bata compartilha no começo. E Manuel Alves, sem papo na língua, não é diretamente ao assunto. Modo que botou hoje a situação de PAICV com a situação de um impasse. Também. E tudo parado. Porque tu sabe, modo que você pensa que tudo se depende do tribunal e também aquele problema de um processo levantado dentro de PAICV a Jorge Lopes, que é um secretário adjunto de PAICV de informação e influência de dados, que se está a fraude, mas você está fazer uma análise de PAICV, capa nem entra na sua. Como é a situação? Olha, a situação é um tanto ou quanto estranho. É estranho porque, se não leva em consideração a organização, que é PAICV, um partido político mais antigo na Cabo Verde e com história bastante consolidada, tendo em conta que é partido que deriva de PAIGC, que é partido que desencadeia a luta pela independência de Cabo Verde, que agora se também chega, portanto, a 50 anos. E, portanto, PAICV surgiu em cima do tempo Atufla, no início de 81. Naquela altura, portanto, eu trabalhava como segurança pessoal do Presidente da República. Então, lembra como hoje... Aristide Pereira. Aristide Pereira, minha área de segurança pessoal, naquela altura, estava com 21, quase 22 anos.
E aquele dia, até quando que houve aquela grande manifestação que decorre depois do golpe de Estado de 14 de novembro na Guiné-Bissau, não é? De 80, 14 de novembro de 1980, e aquela que está como causa de surgimento de PAICV. E houve uma grande manifestação aquele dia que vai terminar junto de Palácio de Presidência, no sentido de dar, portanto, aquele apoio moral, tanto a dirigentes de partido na altura, tanto na sequência daquela que nem surgiu PAICV, ou seja, PAICV é um partido que tem história. Portanto, independência foi com o PAIGC, então, na 1980, com o golpe de Estado de Guiné-Bissau, aquele projeto anterior, que também de luta armada, foi suspenso, e na Cabo Verde, militantes resolvem que PAIGC em Cabo Verde fosse transformado em PAICV. É claro que aquele PAIGC tinha que ser Conselho Nacional na Guiné e tinha também na Cabo Verde. E aquele de Cabo Verde acaba para assumir, portanto, o papel histórico que PAICV continua com o partido. Na 80 houve alteração daquilo que o chama a Constituição da República, que depois no artigo 4º estabelece que PAICV na altura, portanto, é a força dirigente de sociedade. Então é tudo isso que tem que olhar como antecedentes históricos, você entende? Por isso, que me é estranho que tudo isso ocorre. E Jorge Lopes, um Conselho, portanto, muito tempo atrás, porque ele era quadro de partido, ele trabalhava mesmo lá no Conselho Nacional de PAICV, perto do Palácio de Governo. Então é estranho, portanto, uma pessoa com trajetória e que tinha experiência e num contexto, portanto, de democracia, tem vereda com um caminho sinuoso, onde é que ele é que é candidato, portanto, tem quatro personalidades, 4 militantes, que portanto, dentro daquilo que é seus direitos estatutários, resolve candidata a presidente de PAICV, mas Jorge Lopes é que é candidato. E tampouco é que é mandatário, portanto, que eu saiba, pelo menos o que eu percebi, ele é que é mandatário de nenhum dos outros 3 candidatos que estão apoiam Francisco Carvalho nessa disputa, que é uma disputa legítima, porque é legal, é democrático, e Cabo Verde, portanto, é um país democrático, e é normal que dentro de um partido qualquer lá haja esse tipo de disputa para liderança, entende? Agora, estranho é que uma personalidade da estatura de Jorge Lopes, um indivíduo, portanto, com muita experiência, com muita formação, aquilo que ele é, com a idade que já tem vereda para um caminho que botou de um caminho, portanto, um bocadinho ambíguo. Porque se porventura é normal um recurso contencioso para a instância judicial competente, que nesse caso ali é Tribunal Constitucional, estranho é que porque ele dentro de PAICV teve tempo suficiente, se houvesse alguma anomalia dentro de que espírito que essa de camaradagem, porque camarada é um termo vazio, não. É um termo que Amílcar Cabral e seus pares, portanto, na decorrência de fundação de PAIGC, porque PAIGC tem um núcleo que funda, então que bate desenvolve no contexto temporal e ambiental de meio, né? Que acaba por ser aquela organização que é que desencadeia aquela grande luta heróica para dizer independência de que os dois estados. Nunca se suscitou de Alex. De modo que Jorge Lopes, com isso que ele faz, se não um quadro, digamos, legal, é normal, porque recurso contencioso, naquele caso lá, é para o Tribunal Constitucional, por outro lado, ele mostra por falta de lealdade a ser camaradas, a ser próprio partido, porque tem um órgão interno de partido que tem legitimidade de fazer tudo aquela organização de processo que te levava à eleição, cima estava previsto,
ela chama, portanto, aquele trabalho que foi como devia. Você olha, quando que, na verdade, quem é que tem na frente daquele Conselho Jurisdicional? É nada mais, nada menos, um jurista, que já foi juiz, ele é deputado, portanto, caçou nesse mandato, mas não, outros mandatos. Ele é presidente do indivíduo, que eu só dizer do Clóvis, filho de Isildo Silva. Sim. Okay? Portanto, é um indivíduo que tem, ele é formado no direito de exercer magistratura e tem competência. E o que te levava a crer? E depois é um indivíduo que na sua postura, no seu comportamento, em nenhum momento, porque estou olhando, ter manifestado, ou então, pelo menos, ter parecido como um indivíduo parcial. Parcial, ou seja, que esteja de apoio a este ou aquele candidato. Ele que separa-se, porque ele é presidente daquele conselho. Mas tem outros elementos que constituem o conselho junto com ele, que é fazer tudo aquele trabalho. Portanto, questões que Jorge pega nele e questões de cota. Mas Francisco tem tudo ser cotas pago. E ele, como cidadão e militante de PICV, ele goza de direito de participar. Qualquer cidadão tem um direito fundamental de participa ou que participa, ou seja, ninguém que tem povo, mas também ninguém que tem impedido de estar como militante de um partido ou então membro de uma associação qualquer, porque aquele é um daqueles direitos fundamentais. É um direito constitucional. E Francisco Carvalho, nesse caso, ele decide ser militante de partido, está, portanto, com tudo que os direitos é garantido, porque ele cumpre tudo os seus deveres, ou seja, portanto, é uma pessoa que está com tudo condições para aquela candidatura que ele faz e ele tem aquela inspiração de ser presidente do PSDB. Por isso, tudo aquilo que Jorge faz, na minha perspectiva de análise, se enquadrado, portanto, dentro de uma estratégia que tem a ver com o desgaste da imagem de Francisco Carvalho. Ou de PICV também. Sobretudo para desgaste da imagem de Francisco Carvalho, porque a imagem de Francisco Carvalho é uma imagem forte. Imagem forte que acaba de vencer uma eleição bastante disputada, onde é que ele foi, portanto, digamos, perseguido, insultado de todas as formas, que foi perseguido e insultado. Nunca te esqueças, portanto, daquele debate entre ele com o senhor Abrão Corpo Rijo, tudo que é insulto, tudo que é difamação, que Abrão, portanto, com toda falta de educação política, e fazer em relação a Francisco. Mas mesmo assim, tudo que é aparato utilizado contra ele, e conseguir ser vencedor daquela eleição com cerca de 25 mil votos na praia. E com diferença de quase 11 mil votos em relação a seu adversário. Quando que naquela primeira eleição, que a diferença era de 900 e tal votos. Ou seja, Alex, tudo isso, toda a diferença que marca Francisco Carvalho para ser popularidade. Mas uma coisa, aquela eleição antes é de 980, mas Francisco é para trás. Francisco estava na poder. Exatamente. É uma coisa diferente. Então, nunca se suscitou. É uma falta de lealdade grave da parte do senhor Jorge Lopes e que as pessoas que se secundaram por trás dele. Porque Jorge Lopes, quem é jurista, para mais que ele estuda, portanto, é um indivíduo que portanto, tem um conhecimento de direito a ponto de meter, portanto, em detalhes e para escrever. Você entende o que é essa flauta? Então, tem pessoas juristas dentro do PSV que é contra Francisco Carvalho, que se formam um grupo e Jorge Lopes é apenas uma máscara daquele grupo. Ele que vai dar rosto, ok? É assim que é a forma de falar.
E dentro de PAICV, ou PAIGC histórico, tem pessoas que me admiram. Que esse sou revolucionário, sou corajoso, toma medidas, fazer o que era necessário para a existência do Estado de Cabo Verde, caso, por exemplo, de Silvino da Luz. Por exemplo, Silvino da Luz, para mim, é um que pode falar. Você entende, Alex? É um homem que ainda está para bater soco na mesa para a idade que ele tem. Que eu estou a dizer, portanto, tudo sem fervor. Tanto é que aqueles maltes que vêm surgir de barriga para trás dele, que também confunde alguém cabeça sobre PAICV. Não. PAICV tem históricos. Tem históricos que passam mal. Foi preso. Foi perseguido. Bebe água, portanto, contaminado. Alimenta mal. Vai pelo dízimo. Portanto, eles enfrentam mosquito e todo tipo de intempérie para que Cabo Verde chegue onde que está. Portanto, que as barrigas atrás que se apela. Assim que põe as cabeças. Parece que eu estou confundindo ninguém. Porque nós tudo no conche história de Cabo Verde, no conche, portanto, PAIGC e PAICV de fundo. Tanto é que não te falo de história, tem pessoas aqui intocáveis na perspectiva, portanto, de tudo ser processo de curso. Comandante Pedro Pires, comandante Silvino da Luz, e que os outros que, portanto, nunca sabem referir nome, que nós tudo no conche. Estás a perceber, Alex? Agora, não sei, portanto, dentro de um processo democrático, é que a partido único começa, porque a escolha que o povo de Cabo Verde faz, a ninguém para que confundir no cabeça. Para nenhum militante de PAICV, que bem arma mais cabo-verdiano que nós tudo, porque PAICV é um partido que é suportado para o Estado através de impostos que nós tudo não está pago. Portanto, é um partido que é subvencionado para o Estado e tem que ser assim, porque na democracia, sobretudo num país faz de moda nosso, tem que ser assim. Mas para que ninguém venha confundir no cabeça, não. Porque se como que é militante, mim que é militante, que é outro que é militante, escolha que não fazem, entende? Mas história de PAICV não consta. Daí que, portanto, aquele tipo de falta de deslealdade ali, é que está feita Francisco, pelo contrário, está fortaleceu. Porque Francisco Carvalho é de que as pessoas que têm resiliência forte. E você sabe, uma resiliência é algo que é mais que resistência. Ok? E ele é sereno, pá. É um indivíduo que quer perder paciência com facilidade. E muito acredita no futuro de Cabo Verde com Francisco Carvalho. Entende? Porque ele é um político diferente. Ele é um político diferente. Se, sim, por um lado, tem tudo que as pessoas que se posicionam contra ele, por outro lado, tem milhares de nós que estão por trás dele, tem por ele. Só te entende? Então, então, poder falar, é um grande arma que ele tem, que te supera tudo que os outros. Agora, testar, te aprende. O questiona também de aquela questão de suspensão de Jorge Lopes. Mas é uma assessoria, uma falta de transparência. Não, também não, para, Manel. Então, para ali, parte, para. Um momento só, okay. Também na parte. Vamos lá por parte. Mensagem. Só um momento. Não tive tempo à vontade. Vamos lá por parte. Live que os dois temas ali. Ok. Que os dois assuntos ali que digo. Tema e PICV, que os dois assuntos. Tribunal e aquele de Jorge Lopes. Senão não te fica, não te apoio a mensagem num mês. Combinado, então, vamos. Ok, então, a minha coisa que então hoje de que esse primeiro problema que hoje é impugnação de Francisco. Não começa naquela e acaba também naquele processo de coisa. Impugnação de Francisco, na rua que me transparece. Para modo que eles deixam 3 dias antes da eleição, eles impugnam Francisco, que eles querem fazer 10 dias antes. Que é uma pergunta que me deixa, e se posso ter mais uma coisa que me quer deixar assim. E por que nem Rui Semedo, que é presidente, nem vice-presidente Nunes, e nem secretário-geral, que a pronuncia sobre problema entre o PICV? Agora, poderia responder aquela pergunta, né? Por que eles deixam 3 dias?
começando por a apresentação daquela impugnação 3 dias antes da eleição. Isso demonstra uma certa desorganização que existe. Vocês se entendem? Porque se pessoas prevêem tudo isto dentro de um programa organizado, pessoas que agem com estratégia, essa fazia tudo coisa prevendo, mas que ela não era uma possibilidade, porque você tem que traçar um plano qualquer. O que tem que ter é visão de colocar naquele plano coisas piores que podem acontecer para contrariar aquele evento principal, entende? Então, isso te demonstra, portanto, uma falta de visão estratégica dentro de PICV. Tem que inflar na esfera superior, na cúpula, porque assim é que te prevê coisas desse tipo e não, por exemplo, ou seja, podia até lançar, portanto, digamos, dentro daquilo que é diretiva de organização de eleição, podia lançar até as hipóteses. Já entende, Alex? Mas sempre tem uma coisa que te acontece pela primeira vez que te servir de aprendizagem. É falta de coerência de toda a ordem apresenta, digamos, um recurso a 3 dias de eleição. Isso demonstra, de facto, uma deslealdade total pelo próprio partido. Porque quem ia fazer a eleição é que é Francisco, é partido. Entende? Que já tinha tudo sem logística, tudo coisa preparado, porque realizar um evento de que lá. Realizar um evento, olha, realizar um evento de que lá, exige organização. E dentro daquele plano, tem fase de organização e fase intelectual. Que é uma fase intelectual de prever meios, local de fazer voto, de prever até boletim, urna, etc, etc. Ora, pessoas que se passam na mesa, no escrutínio. Você entende, Alex? Imagina tudo que é trabalho intelectual que você faz agora, para executar num dia, na 3 dias, está parecendo que é temporal, lá está da cabo dele. Mas a boa esqueci de uma coisa. E acho que esse que tive respeito para partido, esse que pensa no partido, esse que pensa no militante e esse que pensa na simpatizante de partido e todo o povo que estava à volta das eleições de PAICV. Por quê? Para terminar, por quê? Porque é uma eleição, primeira vez interno, mas externo ao mesmo tempo, porque tive uma participação muito legislativa, muito presidencial. E dispôs aquela coisa que foi aquele tudo logística que se faz, que me fala de intelecto que se faz, mas não esquece de que as viagens de candidato, que é tudo processo, tudo bem com bem, houve um custo elevado e tudo alguém prepara para aquele dia de eleição. Tem alguém que toma e dia fora no seu trabalho. Tem alguém que troca esse dia de trabalho. Tem alguém que compra bilhete de passagem. Tem que viaja. Tem que ir de hotel. Para modo, nós no estrangeiro tem militantes que vão a Cabo Verde, que compram bilhete para Cabo Verde. Agora tive que ir a Cabo Verde, mas não é ter bilhete. É também sem eleição. E também tem de Portugal para a França, que alguém compra bilhete e recomenda um hotel. E reserva um quarto no hotel durante 2 dias, e para com que ela tem alguém que compra. E galinha, cerveja, tudo coisa prepara para a hora que aquele dia de eleição, possa faltar 3 dias, notícia vencei a ele que é no outro dia que vem hoje. Ele para assim, grelha, família, amigos, tudo. Olha, Alex, festa. Tudo que você fala ali, você enquadrar dentro de danos materiais que podem ser contabilizados. Yeah. Se vou fazer, portanto, um trabalho para aquele fim lá.
Mas tem danos que é intangível, que você está conseguindo contabilizar, que é os danos morais, danos psicológicos, danos psicológicos que as causam, né, militantes. Olha, essa falta de respeito tanto a militantes de seus partidos, de PAICV, essa falta de respeito a dirigentes de PAICV. Ou seja, minha perspectiva de análise, para Jorge Lopes, Rui Semedo, é que é tido nem achado, se porventura Rui que será, portanto, juntado com ele. Que se entende. Yeah. Se mim que te coloca a hipótese de Rui, portanto, Rui Semedo, mas se juntado com o Jorge Lopes, que te coloca as hipóteses porque nunca tem evidência para colocar. E tem que ser rigoroso. Mas se porventura é que está juntado com ele, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito enorme para Rui Semedo. E naquele caso ali, Rui tinha que estar papeado, para alguém saber. E qual que é o seu posicionamento sobre isto, aquilo, embora está, portanto, numa fase que está de final de seu mandato, enfim, que termina com o novo presidente, mas, para todo efeito, é ele que é presidente de PAICV até que haja um presidente eleito. Agora, fica no silêncio. Será que Rui também está a fazer parte desse, enfim, complô de Jorge Lopes contra Francisco Carvalho? Ou então é que está a fazer parte? Então, tem pessoas que estão a colocar aquela dúvida lá. Manuel, as dúvidas ali é que nós que criamos, é quem que é responsável de partido, que é presidente, que ele que é cabeça máxima de partido, ele que deve estar à frente de PAICV, que trabalha porque ele te defende e protege a instituição que ele é presidente. É que ele que é presidente é feito, porque o PAICV tem mais de 33 mil militantes. Olha, Alex, a mim que eu gostaria de colocar nome, por exemplo, de Luís Silva. Quando você trazer nome de minha boca nesse discute ali, mas ele é vice-presidente. Ele é vice-presidente. Tem que estar atrás. E para não falar, tem que entender. Ele é um candidato com torcer direito, mas tem que estar atrás por quê? Porque aí ele foi candidato depois que Rui Semedo declara-me que se candidata para ser próprio sucessor. Então, é sucessor. Bom, ele falou. Ele falou, ele é vice-presidente. Jorge Lopes é adjunto de secretário-geral. Yeah. Aquele outro que você sempre está falando nele. E Julião. Que é um senhor também que não tem respeito para tudo alguém. Que quer fazer nada, você entende? A mim não está duro sobre o que é que mansão, você entende? Que maçanha calo, mas pessoas que botam enquadrar-se. Mas suponhamos, ali botar fazer uma análise o quê? Jorge é adjunto secretário-geral, Julião é secretário-geral, Rui Semedo é presidente e Noia Silva é vice-presidente, ou seja, essa pertence a uma constelação. E que ela própria. Daquilo que tinha uma direção. Então, essa sem comunicação, essa partilha, informação, etc., cagou Jorge Lopes, tendo em conta se domínio de informática e não sei quanto, ele que está a dirigir base de dados. Como é possível alguém que está a dirigir base de dados de partido? E depois acho que ser filha também domina também aquela área, deve ser formado também naquela área, que também está trabalhando com base de dados, no entanto, é delegado de um dos outros candidatos. Que casta de transparência que ali. E depois Jorge surge como alguém que leva um recurso contencioso a tribunal que é para impugnar a candidatura de Francisco Carvalho. Ou seja, tem um PAICV lá de riba, sem transparência,
E dói-me dizer isso porque eu tenho que estar falando, porque na partidos políticos na Cabo Verde, sobretudo que esses partidos que têm, digamos, inspiração para poder, assim que saber comporta com transparência, porque hoje em dia sociedade tem voz aberta, por cima não está ali, não te questionasse. Já percebe? É que a moda até um partido único, tinha uns cobardes por lá, que escrevia panfletos, essa lançado. Mas não, nós gostamos. Não te fala abertamente, você está entendendo, Alex? Pessoas podem até ir considerando as posses como de panfletários e não sei quanto, é panfletário, sim. E tem que ser público. Mas é identificado. Identificado. Ele é canônimo. Yeah. Ele tem uma pessoa que está escrevendo, ele está pensando livre, baseado na Constituição da República de Cabo Verde, ele tem que ser público. Ele está fazendo ele para bater like, nem comentário. Mas sabe, como eu todas as estatísticas, cada post que fazer é visualizado por mais de 2.000 alguém. 2.000 e tal. Portanto, não sei se sou de Alex. Yeah. E quando quem está, por exemplo, às vezes passa 200, 300 mil visualização num mês. E aquele é o objetivo. Passa a mensagem sobre corrupção, sobre que as coisas que não se fala ali. Aquele aqui está interessante. Bom, por exemplo, está a fazer live. Está a fazer os lives, tem aptidão para fazer aquilo, boa, é competente, está comunica. Nunca tem problema, nunca tem medo. Porque medo é que às vezes as pessoas nem que te falam, porque tem pessoas que te conseguem frente à câmara para falar. Você entende, Alex? Então aquilo é valor, é um valor que pessoas têm. Olha, Manuel, e uma coisa muito importante de ensinar. E tive uma reunião com um analista político e também que estuda direito. E tem domínio de Constituição de Cabo Verde e até de desempenhar grandes funções na vida política dentro de Cabo Verde. E é falou que, não sei se eu tenho esse conhecimento, que tem impugna um candidato, tem que ser um candidato para que impugna um outro candidato, ou então alguém que é de mandatário de um candidato, a ordem de aquele candidato, naquele mandatário, para impugnar aquele outro candidato. Você tem alguma informação sobre essa lei ali? Porque, segundo para o que sabe, não vou deixar entreaberto assim, não? Vou falar que o que sabe se Jorge Lopes é mandatário, mas dá-nos a parecer que nunca não vi a falar ele é mandatário de um candidato. Claro, mandatário de escapa é aquele filho de José Maria Neves. Sim, ok. Então, de Francisco Carvalho e a senhora Fátima. E Fialho. Fátima Fialho. Sim. De Francisco, aquele outro Francisco, que é deputado. Pereira. Francisco Pereira. Ele, ainda falo francamente, ele, portanto, se candidatura é uma candidatura com menos visibilidade, em que teve tempo nem preocupação de hoje, e, enfim, botar incide mais sobre aqueles que são mais presentes nas redes sociais, entende? E então pensa, mas ele é que é mandatário de Francisco Pereira, porque, para a informação que tem, a ele é apoiante de escapa. E tem uma certa lógica, porque é estudo de sal. Essa é uma convivência, portanto, em termos de identidade, de idade. É Lima, minha família. Para além daquilo, é subdosa de sal. Em termos de idade, esse é um percurso transversal, você está entendendo? E o livro compreende. Então, se porventura ele é que é mandatário, é que é candidato, é um tanto ou quanto estranho ser ele a apresentar impugnação sabendo que esses candidatos nenhum quer fazer aquela. E isso está demonstrado uma certa lógica, utilizando a lógica como parte de um direito
enfim, não escrito, e aquele pessoa jurista e cientista político tem razão quando está falando, porque, logicamente, se candidatos nem se as mandatários que apresentam impugnação, como é que ele, com que força que ele tem, que ele apresenta aquela? E às vezes que ali é uma das questões que próprio acordam. O Tribunal Constitucional está a fazer esse trabalho. E o trabalho que você está a fazer é o quê? Ele receber, portanto, um processo que está pedindo impugnação. Então, é que até cheguei para ele decidir sem antes ele ouvir partes. Ele tem que exercer direito dos contrários. Ele tem que ouvir, tem que ouvir partes, ele tem que recolher provas baseado na lei, etc, etc. Não entende, Alex? Uhum. E depois ele também produz esse acórdão que toda alguém também encara com normalidade. E ninguém começa a recomendar. E militantes para guarda com serenidade. Não, senhor. Militantes, tudo é cidadão. Essa respeita a Constituição da República. Por princípio, todo cidadão tem que respeitar a Constituição da República. Essa cumpriu. Portanto, começa a parecer que esse que te pensa mais é mais cidadão, mais esclarecido, mais dono de tudo, para poder fazer esse tipo de recomendação. Entende, Alex? E que é um de esse ponto. Agora, que falo como uma coisa de cinema. Qual é a expectativa de decisão de tribunal sobre essa impugnação? A minha expectativa é que o tribunal vai fazer esse trabalho. Está a fazer um trabalho transparente, isento, porque é mais alta esfera e hierarquia do nosso sistema, enfim, jurisdicional, de tribunal, né? Tribunal Constitucional, ele é tribunal de mais alta instância. Tem o Supremo Tribunal, mas é Tribunal Constitucional dentro da hierarquia, esse lá de cima, porque tinha o BES está recorrendo a ele para ver questões de constitucionalidade de própria decisão do Supremo Tribunal. Portanto, o setor. Uhum. Ou seja, portanto, é o órgão do Estado credível que aquilo que também sei de se acórdão também ser, portanto, fonte de direito que está a servir para o futuro. E essa vai fazer, é por isso que essa cumpriu um prazo para fazer esse trabalho. Entende? Então, que ele acórdão também sei, minha expectativa é que Francisco Carvalho está a ser reforçado ali, porque logo que o Tribunal Constitucional, na minha perspectiva, decide uma candidatura de Francisco Carvalho, portanto, dentro daquele quadro considerado normal e legal, Francisco está a ser reforçado. É ali que é sentimento, é ali que me sente, que te inspira, porque mim não acredita na Francisco Carvalho, não aproveita para falar desde ali, para continuar sereno, para consolidar cada vez mais a serenidade, porque Cabo Verde não se tudo, não te conta com ele. Você entende, Alex? É daí que é ali que me pensa, porque o Tribunal Constitucional tem 13 juízes efetivos. Tem suplentes também. Aqueles 3 juízes efetivos. E 13 juristas que tudo é um conche direito. Esses juristas de grandes gabaritos. Tanto o doutor João Pinto, como o doutor José de Pina Delgado, como o doutor Aristides Lima. Essa de que é melhor que o poder tinha lá. Já percebe? Processo por curso, processo de idoneidade, processo de isenção. E me acreditamos tudo que ele quer está a fazer com magistratura competente. O poder coloca questões de algum mínimo que eu magistrado na Cabo Verde lá. Então, se nem foi quem, ou Ceflano, ou Bertrando, ou Cicrano. Que indivíduo que te serve nem para ser nada. Mas é magistrado, é magistrado. Mas o que é esse tipo lá? Não entende, Alex? Onde toda organização, de todas as instituições, tem pessoas, portanto, que me questionam. Mas o que é esse três? Esses três cidadãos impolutos que estão para exercer qualquer cargo na Cabo Verde. Okay. Quer X Lima, quer José Pina Delgado,
quer Dr. João Pinto, quer 13 juristas, enfim, pessoas competentes. Ok, Alex? Daí que nunca poder colocar dúvidas sobre essa espera de ser um trabalho de alto nível nesse tempo próprio. A única coisa que aí você vê que se mergulhar numa desorganização. Agora não entra num ponto importante. E uma coisa que nunca se entende, fazer essa previsão ali e aquela que acontece, fazer um diagnóstico para aquela situação ali e essa de acordo com aquele diagnóstico que faz. Eu falei que ele tem 20 dias para tomar decisão. E eu falei que normalmente é uma preocupação. Normalmente, na Cabo Verde, não tem uma tendência, em todo o sentido, como não tem um prazo de 20 dias, não tem, e até 20 dias, nunca está fazendo nem na 9, nem na 8, nem na 9, nem na 10, nem na 15, nem na 16, não tem deixado lá para vir. E em setor, segundo a informação que tem, como se fez uma reunião, e essa decisão pode sair quinta-feira, que é dia 17, ou segunda-feira, para morrer de sexta-feira, é dia de santo, de América Católica, assim, sexta-feira santa. Então, tudo que está ali não é uma especulação, porque nunca tem aquele dados real que é decisão de tribunal. Tudo coisa que não se tapa, não se calcula, não se pensa, que ele para hoje, até onde que Jorge Lopes leva a situação de Cabo Verde. Porque já é que a PAICV. Tudo expectativa de um cabo-verdiano, para além de tudo que hotel de viagem, de organiza, de ir à campanha, de aquele outro, mas aquele outro, de alguém para a mesa, de tudo aquela coisa que fazia. No Facebook, para rádio, para televisão, para aquele tudo aquele serviço à volta das eleições. Agora ele não fica num impasse ali, está espera, e é uma situação que ninguém gosta dele. Porque você fica parado, você especula sobre coisa que isso também acontece. Mas aquele que vou falar de que os 3 juízes é boa opinião. Não se espera a decisão para não ser. Também contra juízes. Alex, por acaso não teve cuidado de ler aquele acórdão de princípio até fim. Do primeiro parágrafo até o último parágrafo. Yeah. E dentro daquilo que lê. Porque se tudo orienta a ter a Constituição da República na mão, está lê, está de olho, por outro lado, nunca tem lei de Tribunal Constitucional. Entende? Mas, de qualquer forma, que ela acordam, deixar entender que naquela altura que eu sei, para a altura que pode bem ter decisão, ela leva mais ou menos um mês. A altura que eu sei. Para a altura que eu sei. Por quê? Porque para cada um daqueles momentos tem uma fase, entende? Porque, por exemplo, tem que pedir Conselho Jurisdicional de PAICV para contra-argumenta aquilo que Jorge Lopes apresenta como argumento, tem um prazo. Tem um prazo que aquele conselho também elabora-se contra-argumentação, ele apresenta, portanto, meios de prova e tudo mais. Mas a justiça funciona com formalidade na lei. E prazo é uma das coisas que na justiça pode fazer. E não se fala num tribunal que é de última instância, que para ele nunca tem recurso. Toda. Então, essa se trabalha com rigor. Esse primor, esse prazo para esse cumprir com rigor. Ou seja, tem que recolher tudo de meios que está serviço, a fazer essas análises, do ponto de vista de factos e de direito, essa vai produzir, portanto, que ela acordam, tem, portanto, um de que juiz a ser relator,
que te produz, portanto, um relatório baseado na factos e fundamentado no direito, e também apresenta-se pares na reunião de plenária, que essa vai analisar, essa decidir, pode ser consensual, e com votos de todos, ou então com voto vencido, está toda. Que é isso, é que assim está acontecer. Por isso, que, por exemplo, a nível de que as instâncias, o tal com o ímpar, é três juízes. Precisamente, se doce decide favorável, que é nunca está toda. Então, esse prazo está cumpre rigorosamente. E especulação ali fora, que está influencia nada. É apenas especulação. Essas são cumprir prazos de acordo com a lei. Essas que estão de fora de lei. E justiça, por mais defeitos que ele tem na Cabo Verde, já me falava claro, por mais defeitos que, olha, a mim próprio nunca vou escrever posts sobre justiça, sobre, você entende? A moda. E justiça, por mais defeitos que ele tem lá na Cabo Verde, é de aquele órgão de soberania que tem mais, que o poder respeita mais, porque essas se cumprir lei, mesmo que às vezes em um ou outro processo acabe com a velocidade que devia dar, o outro estava mais rápido, você entende? Mas, no fundo, o que é que o tempo tem sempre possibilidade de interpor recurso. E esgotar, portanto, a última instância. Tem tribunal de primeira instância, tem tribunal de relação, que é de segunda instância, tem Supremo Tribunal, que é uma instância de recursos superior, mas ainda tem Tribunal Constitucional. Ou seja, dá direitos garantidos, Alex. Entende? Daí que qualquer um, acredita que qualquer um que está ser juiz naquela instância lá. Nem entende. Não sei de acordo com você. A mim, doutor Aristides Lima, um conselho razoavelmente, é uma pessoa extremamente impluto. Tem que ir impluto. Só sério. E canto que conselho ainda me era agente de polícia. Você está entendendo? Um conselho de direito. Razoavelmente direito. É uma pessoa séria e impluto. Dentro de Cabo Verde. Será, Flávio? Dentro de Cabo Verde. E alguém daquele tipo leva o catas na beira. Tem tio. Sim. Mas ele é um biquês. Entende? É humilde. Olha, tem um livro. Tem um livro que é que pisa. Que é livro, portanto, é de grande interesse para a aula que me dava. Não te dava aula num curso lá junto. Então, precisa que livro, como é em alemão. Ele estuda na Alemanha, ele também estuda na Alemanha. Então, é preciso que livro que vai fazer cópia de que livro, ou que está no mercado. Daqui que livro era um daqueles livros que então utilizava como bibliografia na preparação de minhas aulas. Entende? Então, hoje até onde que eram pessoas simples. José Pina Delgado foi meu professor numa pós-graduação que vai fazer de Direito de Segurança lá no Instituto. Uma altura que eles abriram uma pós-graduação lá, vai fazer, ele é excelente no Direito. Tanto é doutor no Direito, é um indivíduo. E depois que ele outro é um magistrado já com percurso. Daí que muita esfera naquele acordo lá estava a ser resultado que está a fazer Cabo Verde sentir orgulho de instituições que não tem. Ok, I like it. E o que preocupa é que de tudo que você está fazendo que juiz lá, está mostrando que não tem alguma incredibilidade na justiça de Cabo Verde. Por isso que eu faço tudo que ela para mostrar aquela credibilidade de aquela organização de que os três juízes de Supremo e Tribunal Constitucional. É uma coisa muito interessante. Me prende alguma coisa assim. Muito bom. Thank you. Alguma coisa que me quer para não bem nele, sim, é o que você está espera de aquele processo que Francisco entrega. Não sei se mulher. Não, onde a própria live que Francisco faz em lê. Sim, ok. Tem ali. Então, dizer que acontece e Francisco chama bem ele não entender espera canta bem ele da jovem da char
E não onde que, não sei onde que está, não sei onde que está, não está por de frente, não está por de ler, não está por de hoje é melhor, panca fica assim no ar, você entende? E espera de empanhar e não para, não tem neve ali, e contante, contante. E que queria. E, mas não tem nele que ser não digo entender, cabeça são cozinhas usadas assim. Mas chanca bem nele. Ok. E Francisco te questiona dois pontos importantes. Impugnação de Jorge Lopes e ser filha como agentes que pode apresentar e dúvidas, porque estas são dados de PICV, é candidato delegado de um candidato, e Jorge Lopes entra com impugnação contra Francisco. E a tendencioso que está por esse capo. Significa que esse que devia se fazer um trabalho na equipa para a eleição interna dentro do PICV. Porque é por ser tendencioso. É ser imparcial, é ser parcial. Portanto, depois, sei mais uma questão que tem que suspender aquela equipa de PAICV para criar uma comissão de urgência durante aquele momento para cuidar de eleição ali de PAICV. E depois, o que acontece? E ora que busquem uma comissão de eleição de urgência, de temporário, só para aquela eleição ali, e tem que ser fiscalizado para o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização de PAICV. Coisa que está falando naquele dois pontos ali, fulcral que a equipa de Francisco exige e apresenta a PAICV a esse processo. Coisa que está falando. Bom, na minha perspectiva de análise, está a equipa de Francisco age de forma consequente. Ele age de forma consequente para modo se Jorge Lopes, através de seu comportamento, revela, portanto, um indivíduo parcial, que, não sendo ele, nem candidato, nem mandatário, naquela eleição lá, ele que tomou a iniciativa de apresentar um processo no tribunal, logo, Líbito colocou uma questão, é um indivíduo que pode confiar nele, como alguém que está a fazer gestão de base de dados. A gestão de base de dados é o quê? É botar base de dados, que é uma ferramenta informática que tem, portanto, pessoas que estão a aceder a ele, através de password e outros procedimentos que essa adota. Ou seja, é algo que é pouco alguém que tem acesso a ele. Talvez ele com seu filho, nunca sabe quem é mais. Toda. Uhum. Porque e cada um, quando que está a ceder, cada um tem suas chaves. Precisamente se houver qualquer coisa, vou poder identificar quem é que fazer qualquer fraude lá. Pelo menos está pensando assim. Ele deve estar dando alguma garantia. Ou seja, se o tem Jorge, por um lado, exercer que a papel que ele faz, e já logo até incompatibiliza com o Santa Sérgio gestor de base de dados. Não é que também e várias questões de suspeição foi colocado. Desde eliminação de nomes de pessoas que já estavam na base de dados, que já votavam anteriormente, mas que nesse momento, se as nomes Castela, Líbito questiona por que se as nomes Castela? Outra questão, está falado, na determinados setores de partido, como na Brockton e também lá na São Filipe de Fogo, mas novos militantes que entram. A CESDAD foi inserido na base de dados, mas, no entanto, que esse que diz Santiago Sul e de outros lugares que pressupostamente está pensado mesmo em apoiar de Francisco, mas CESDAD que foi inserido na base. Ou seja, tudo o que é ali
elementos que te levavam a pensar naquela medida que, digamos, a candidatura de Francisco Carvalho adota é uma medida consequente e com razão, tem motivo para aquela. Eu percebo, Alex. Então, acho que podia agir de outra forma. Até porque, se bem analisa de forma de mais dilatada no tempo, então, poxa, Francisco é um indivíduo de boa fé mesmo. Porque, senão, está colocado essa questão ali desde o momento que, por exemplo, na altura que Calicas fazia aquele denúncia, então não podia, desde que ele suponhamos, mas ele, Francisco, está agindo de boa fé. Ele está agindo de maneira que está. Não sei se você está entendendo. Ele procura agir de maneira que está desgasta. Espera. Ele agir de maneira que, para ele, que está desgasta, mas na política, nunca podia confiar. Alex, é uma aprendizagem. Olha, se andava tem um estava profundo para mostrar que na política nunca podia confiar. Quem que mata Amílcar Cabral? Não! É elementos, portanto, que está a fazer parte de círculo mais fechado de segurança. Portanto, quem que dispara contra ele é inocêncio canica, ele tudo alguém sabe. Não sei se pessoa toda. Porque segurança é uma coisa, a minha estudo da segurança, que é a minha vida, e minha especialista daquela área de segurança pessoal lá. Especialista de alto nível. Olha, quem que está próximo de que as entidades lá tem que ter cuidado. Você está entendendo? Onde normalmente assassinato surge e naquele perto. É camarada que mata camarada Amílcar Cabral. Suponhamos. É que alguém se pede que não sei se tem que dispara sobre ele. É que alguém de coisa. Houve assalto um vez na Conakry. Eles conseguiram só resgatar presos de tropa colonial que estava lá. Mas que conseguiu, um dos objetivos daquele assalto era assassinato de Amílcar Cabral. Mas que conseguiu. Você está dando só exemplo, entende? Então, na política, nunca pode confiar. E ele já, como eu não falo de segurança, na política, segurança é uma coisa caro. Já me entende, Alex? Já entendo. Você tem traidor, você tem pessoas que têm esse tipo de comportamento ali, e Francisco, essa busca eliminá-lo. Portanto, suponhamos, Tribunal Constitucional, a decidir a favor a Francisco. Lídia também pensa, o que é que se fazer logo a seguir? Por exemplo, ali, Francisco mete aquele, já não termina aquele parte, ele mete aquele pedido de suspensão de Jorge Lopes. Vamos lá ver se essa vai decidir conforme proposto, porque aquele proposta, claro. Por quê? Você suspende Jorge Lopes, que é filha, Lídia, já resolve um problema no futuro, portanto, seja qual for o resultado da eleição, já aquele que ser um fator de suspeição. Mas tem que ter uma comissão que vai fazer uma revisão daquela base de dados a pente fino, e aquela comissão que Francisco propôs é uma comissão que suponhamos, naquela comissão tem elemento que se a candidatura te apresenta, tem elementos que a candidatura de Nuia se apresenta, e candidatura de escapa. Suponhamos, não entende, Alex? E ela é uma comissão ad hoc. É uma comissão ad hoc, ou seja, apenas para cumprir aquela missão. No dia que aquela missão já se cumprir, que suponhamos que a comissão deixa de existir. E supervisionado para órgão que tem competência dentro de partidos para superintender e questões de eleição, que é Conselho de Jurisdição. Entende, Alex? Portanto, é uma questão de transparência mesmo. Para aquele processo ser transparente, Jorge Lopes, com seu filho Irina Lopes, tem que ser afastado. Então tem que ter outras pessoas que tomam conta daquele base de dados. Para dar se de facto, para passar pente fino, para se de facto na Brockton, com São Filipe, houve inserção na base de dados de novos militantes, mas na praia, com outros cabos que fazendo a mesma coisa. Então, lá tem que ter uma decisão. Ou também ter tudo, ou excluir tudo.
Yeah. Não, isso é, Alex. O PICV não pode permitir que processos eleitorais internos sejam conduzidos sob a sombra de suspensão. Claro, acabou de. A nossa militância exige e merece eleições limpas, justas e com regras claras, onde todos os militantes tenham voz e voto assegurados. Coisa que, naquele último coisa ali que escreve, como Santa Própria, e Jorge Lopes e Irina têm que ser suspendidos. Tem que ser, obviamente. Que ali é um imperativo. É que tem como dar para trás. Que tem tuntum. Porque é que esse doce que é responsável de único para fazer eleição ou para fazer parte desse comitiva. É simplesmente alguém suspenso por causa de dúvidas, de fraude. Já termina para pôr no tempo. Senão dá conta de raciocínio. Dispôs mais uma coisa. Que ele, caderneta, chamou áudio para o Flanco Zé, para Orlando Sanchez, que foi presidente da Câmara de Santa Cruz, e também é um dos grandes homens dentro do PICV da América. Ele fez grande parte dele, tudo aquilo conhece. Então não houve esse áudio ali, eu estou falando porque esse coisa é sério. E para de subir o som. Mas eu queria meter nessa confusão de caderno, mas perante em verdade a diretora Cristina Fontes, e me obrigado a pronúncia. É 100% falso que Mana Brockton não houve ilegalidade. A inscrição de Brockton é fraudulento, não tem provas concretas. Quem passa a secretário-geral do partido, manda a presidente da Comissão de Jurisdição e Fiscalização Nacional do partido provas concretas, que infelizmente é levado em consideração. Ainda mais, é falso que a inscrição foi feita na 2024. A maior parte desse foi feito em 2025, mês de fevereiro de 2025. Não tem prova. O pior de tudo, tem vários votantes de MPD que estão incluídos no caderno como militante do PSV para voto. Portanto, que fica claro que o caderno está a ser produzido, está também a ser votado naquela lista que fazer, mas uma lista falsa de pessoas que não são militantes do partido, que têm nenhuma ligação com o PSV, que é recrutado na mês de janeiro e fevereiro na Brockton. E se nós temos mais informação, para hoje me falso, antes não introduzir o problema, eu falo com o secretário do partido de Brockton. Não sou hoje um disse a verdade. Ok. Cos'è que botou hoje a Lecine que temos um outro problema que começa no princípio de live. O PICV ser desorganizado naquele processo ali de eleição é que a candidato é todo o processo inteiro. Não de que é que processo no tribunal, é que a impugnação e tem outros problemas mais graves que aquele de cota. Que é uma coisa que está resolvida dentro do partido. Paga cota, que paga cota, e suas cintas chegam a conclusão, tomar medida, que tem nada do outro mundo. Agora, aquela situação ali é uma situação de dados de caderneta falso e alguém que é de MPD, que é militante, que está na lista para voto. Que ali é Orlando Sanches, que foi muita base na UQ, que a UQ não se pensa. O que é que você acha sobre esse áudio que houve? Esse áudio acaba para dar razão de onde é que está falando a PSV é um partido desorganizado. Desorganizado por quê? Porque suponhamos, botei ali na Brockton, suponhamos, digamos, pessoas que estão relacionadas com uma determinada candidatura que tem sabe de desfazer como ter pessoas como militantes num contexto crítico e depois esta na base de dados. Enquanto que militantes de outros lugares que também naquele contexto inscrevem seus nomes que são na base de dados. Tanto que aquela declaração de Orlando
Orlando Sanches, Sim. que foi presidente de Câmara de Santa Cruz. Portanto, é legítimo, Alex. E, para aquilo que a Intensarte analisa e que a Intensarte constata na rede social, que o primeiro secretário de partido na Brockton, a ele, é um ativista ativo de uma das candidaturas. Que se todo, tudo que ali acaba para ampliar e que é suspeição lá. Então, uma questão de transparência, mais uma vez, te justifica que as medidas que a candidatura de Francisco propôs. É que propor não vai defender nem interesse de céu, mas interesse do próprio partido que fica limpo. Porque tem que o Bapan fazer uma revisão rigorosa de bases de dados, o filtra, o jogo, tudo, coisa que está lá. Então, você confrontá-lo com o caderno eleitoral. Lá você vai fazer correção de o que não se corrige. E não deixar o sabor de Jorge Lopes, você filho, que é para favorecer, portanto, determinado candidato. Por quê? Naquela coisa ali nunca pode ter complacência, não. Porque é pacífico. É pacífico, tem interesses que se em jogo, você quiser que poder. Luta para poder é uma luta que é pacífico nunca. Na nenhuma parte do mundo é que na Cabo Verde que se dá certo pacífico. Então lembra que o poder da mole. Mínimo chance que o Budata tem fraude. Mas tem pessoas que é desonesto. Que se fraude A, B, C ou D, mas nós meio pequenote, nós não constitui alguém. Cabo Verde é coisa. E tem aquele número de habitantes, mas aqueles que é núcleo que está lá, está manipula tudo, coisa nós não conhece. Então, coisa é que acontece? Esse tem que te dar tanto enquadramento a essa proposta que a candidatura de Francisco faz, para criar aquela comissão. Depois, para fazer Jorge Lopes e seu filho, é assim que entrega password que essa utiliza para que as pessoas daquela comissão criam novo password para fazer esse trabalho rigoroso, de forma isenta, imparcial. Para resulta num caderno eleitoral credível, transparente, que toda alguém acredita na PICV, portanto, é como uma organização de mantrapilhagem. Você entende, Alex? Mas isso é válido para PICV, é válido para MPD, é válido para PP, é válido para o CID, porque Cabo Verde, um país democrático, pessoas têm que agir dentro de legalidade. E quando o que é válido para qualquer desse partido lá, é válido para, portanto, caderno eleitoral nacional para eleições legislativas, autárquicas, presidenciais. Eu entendo. Tanto tem transparência, tem que ser de base até ao topo. Sim. Butacha que ele é um crime. Alex, é crime, sim. É crime. Se fica provado, é crime, sim. É crime porque nunca poder exercer nenhum fraude na qualquer que seja processo de apresentar o crime. Aliás, de apresentar queixa, depois comprova, é também investigado. Está identificado quem é que é autor de que as práticas lá, eles podem ser indiciados criminalmente, sim. Ou qualquer tipo de falsificação é crime. E você vê, mas tem crime público, tem semipúblico e tem privado. Agora, para ver na qual de que lá que tem quadro, mas é crime. Sim, okay? E uma coisa ali, sim, como no seu fim de live, e... Quando eu digo privado, particular. Sim, e dentro de tudo esse fantochado de dentro de PICV que isso acontece, por modo de nunca ter nenhuma outra informação,
o que está estranho, equipa de Nuias Catapapia, equipa de Scapa Catapapia e equipa de Francisco Pereira Catapapia. Modo que 3 candidatos, esses 4 candidatos, com fraude dentro de PAICV na caderneta, que está declarado, já houve várias reclamações. Temos um questão ali. Tem alguém que tem mais de 20 anos de PAICV, sem nome que é analista. Já vota várias vezes. Sem nome que é caderneta. É bizarro, pai. É um caso estranho. Então, a situação dentro de PAICV, que na minha opinião, também fica live. A minha opinião, achava que Jorge Lopes e Irina Lopes deveriam ser suspendidos. Segundo, tem que criar aquela comissão independente dentro do partido que é para e responsabiliza para as eleições com fiscalização do Conselho Nacional, jurisdição e fiscalização. Que ele é ponto 2. E ponto 3, que é mais importante que essa papiada nele. Orlando Sanches não se também para uma eleição com caderno, com listas falsas. Que ele é um perigo. É um perigo, é anticonstitucional para levar uma lista falsa para uma eleição interna dentro de um partido. E também no estatuto. Para mostrar tudo que é falso é que tem credibilidade, então é que pode ser legítimo. Porque tem crimes, fraude dentro daquele caderneta. A mim, na minha opinião, naquele terceiro fase ali, não deixar o papel, eu termino a live. Todo militante que foi introduzido, novo militante, pega caderno eleitoral de 2021 para mostrar credibilidade de partido, nenhum militante é capaz de apoiar tudo militante, não. Nenhum militante que pode votar a partir de aqueles dados de 90 dias, não de 30 dias, ou só que os militantes que votam naquele 2021. Que ali, em minha opinião. Agora, vou também querer ouvir que sugestão botada para eliminar esse fraude e credibilidade, e falta de credibilidade que lista falso para alguém vai votar. Galera, órgãos de direção de PAICV assim que ser coerente, assim que agir com racionalidade, baseado na razão. Então, entende? Que razão tem que analisar, mas se de facto transparência é necessária. Eles têm que enveredar para aquele caminho, lá para limpa tudo marcha que existe. Mas é isso que está lá, Manel. Mas é um que se soja, tem que enfrentar. Olha, bom que se entender por essa forma. É assim que cria aquela comissão ad hoc. Para fazer revisão de base de dados. Revisão é cozer. É vai ver na base de dados sobre irregularidades que estão lá, para identificar e para fazer um processo de correção. Então, onde é que também tem um outro caderno eleitoral, mas baseado no trabalho que aquela comissão ad hoc faz e que fica reconhecido para o Conselho de Jurisdição, você entende? Então, lá também tem 9 caderno eleitoral. Se quer fazer o que lá? O que é que o poder bem tem? O poder bem tem uma nova impugnação junto do Tribunal Constitucional. Não sei por quê. Qualquer candidato que fica conforme com o resultado de eleição é poder, baseado na prova, chamar uma prova simples, é poder recolher prova de X candidatos que nas eleições anteriores, aliás, que candidatos não, militantes, que nas eleições anteriores eles votavam. Portanto, o que é que tem? Caderno eleitoral daquela eleição anterior, ok? Como elemento de prova. Depois tem caderno eleitoral atual, que sem nome que está. Então, que lê provas que você apresenta no tribunal. Para mostrar que tem fraude. Como meio de prova, não entende? Ou seja, tem 2 momentos. Tem caderno eleitoral anterior. Suponhamos que votava que Rui ser presidente.
seu nome, é 10 ou 15 ou mais militantes, seus nomes sabem lá. Mas eles reclamam, mas nesse momento, seu nome, que tem documento que se reclama. E tem caderno eleitoral atual, que de facto, seus nomes que estão lá. Então, que eles serve de meio de prova para o presidente do tribunal para pedir impugnação de que resultado de eleição. E o tribunal está a agir com base na factos, na prova. Então, eu vi que é alguém que apresenta que a reclamação, você doido, Alex, para validar que as provas. Então, não podemos ter mais um problema de impugnação na PICV. Que ele crê, é assim que hoje é para lá. Se escreve PICV, tio próprio. Se é de facto, é assim, camarada. Esse que se preocupa com o que Você olha, esse tem que agir para razão. Razão é que Jorge Lopes, que seu filho próprio devia pedir. Demissão. Você olha, aquele que é. Mas olha, nós nesse momento, como você tem que ser questionado, não está pedindo demissão, password que não te utiliza. Que ele é que está fazendo. Tanto se bater a password e pessoas precisam ser trabalho. Manuel, que ele é leite derramado, que ele é que isso acontece, porque o objetivo. Então, PSV que é sério e que merece a poder, Alex. Não. Sim, Manuel. Se PSV, espera, se PSV. Sei que ele vale para qualquer partido, me falou claro. Sim, mas. Se PSV, você tem frente para aquele caminho de excluir um candidato, custe o que custar. Você te entende? Então, que merece poder, ele tem que ficar nesse nível e que merece lá poder. Porque, de facto, tem uma coisa que eu falei ali, mas que os outros candidatos que apresentam reclamação, é escapante. Olha ali, suponhamos, se andava um cenário que pode, talvez, aconteça. Suponhamos, se bater uma segunda volta de eleição entre Francisco Cunuías, porque esse que é candidato que tem maior expressão. Acredita, mas capa com aquele outro Francisco Pereira. Essa vai declarar apoio a Luiz. Sim. Porque essa com a mesma identidade. Você entende? Ou seja, seria ideal que Francisco ganhava logo na primeira volta. Que é que tem que ir para a segunda volta. Você entende? Mas também tem aquele tipo de coisa ali. Porque Francisco Carvalho, ele foi, mas ao longo dessa caminhada, ele aprimora, ou seja, ele consolida. Em termos de sua identidade, em termos identitários. Portanto, ele é o quê? Ele é um líder de esquerda democrática, moderno. E a maioria da população de Cabo Verde, porque uma grande parte da população de Cabo Verde é população de pobreza, é pessoas que vêm, mesmo que viram essas mídias orgulhosas, mas deriva, portanto, de classe pobre. Você entende? Nós tudo. Você entende? Então, Francisco te identifica. Em que também foi uma luta de classe, que aquela, de classe em termos clássicos, é que aquela. A Francisco te identifica com a maioria da população. E a maioria da população está dentro de toda a organização. Está dentro do partido, mas é que te exclui que os outros. Ele te inclui tudo. Tanto é, mas tenta, desacredita essa popularidade de Francisco, essa busca, portanto, retórica de Flá. Mas, portanto, mas essa com o passado, essa com o dizer, não, senhor, Francisco é um fator de união, de ligação, de várias gerações. Agora, cada um te apoia aquele que ele crê, é normal, na democracia é assim. Mas Francisco, de que esse candidato, ele é o único. Manel, representa, por isso que ele tem aquela popularidade que ele tem. Manel, nunca Francisco, durante sua candidatura, nunca ataca nenhum candidato. Ele respeita tudo candidatura. Tanto
tanto até que na autarquia, que eu tinha aquele tudo ataques da Bom Vicente, mas nunca é atacado. Sempre mantém foco na sua candidatura, está respeitando outra candidatura, para que fazer as coisas ali mais problema. E dentro de PAICV, Francisco que impugna ninguém, Francisco que reclama ninguém, até ponto de levar para o Tribunal Constitucional, que canto na Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, Francisco deveria impor lá na lei para exigir um inquérito sobre esse problema. Para que fragiliza o partido, que foi aquela coisa de na política que deve confiar em ninguém, é tudo que esse problema vem por causa de passividade. Igual ali, já pede saída de suspensão de Jorge Lopes e Irina Lopes. Só que ali, depois de que impugnado. Então deu culpa à equipa de Francisco, porque eles devia agir antes. Malete derramado, que está chorado. Não sei num outro processo e para não seguir para frente. Agora, o que eu estou a falar aqui, boca para outra coisa, sobre que os militantes que Orlando fala, que é militante de NPD, que é militante de PICV, está na lista. A mim que ele nunca se compreende. Segundo, se a reclamação que faz para secretário-geral de PICV, é mandar para todo lugar, presidente jurídica de Constituição de jurisdição de PICV, nacional de PICV. Então, essa foi até ignorado, ou esse que ele vale em conta. Igual se ali, de vender tudo esse problema. Alex, tudo é possível. Como tática. Tem estratégia, tem tática, né? Ou para adotar uma determinada estratégia, tem táticas que você utiliza. Ou pode ter como estratégia criar uma divisão séria dentro do PICV. Como estratégia. Cria divisão. Você ser dividido. E a MPD tem mais facilidade de ultrapassar, portanto, todas as dificuldades temporais de resultado de eleições autárquicas, reorganiza e chega, portanto, a eleições legislativas com força, você entende? Então, com uma das estratégias, bom, está custa forte, não forte divisão interna dentro do PICV, tendo em conta o contexto que está nele inserido de disputa interna, utilizando como uma das táticas em que alguém que é nosso simpatizante ou militante, ou sei lá o que for, também escrever como militante de PICV e que é para votar num determinado candidato para fragiliza. Que o outro candidato que para nós é maior, está a constituir maior ameaça, você entende? Nesse caso concreto de Francisco Carvalho, que está a constituir maior ameaça para a continuidade de NPD no poder, é Francisco Carvalho, é que aqueles outros não. Baseado na factos. Baseado na factos. Entende? Porque Francisco Carvalho teve confrontação direta com o governo. O governo tem poder e manipula, de utiliza meios públicos, portanto, a seu favor. Tem que utilizar meios públicos, até carro para desloca para fazer campanha. Dirigentes, de ministros e não sei quantos. Você entende? Tudo que ele utilizado contra Francisco. Francisco derrota as mocos. Abrão Corpo Richo é um fantoche que estava lá para frente. Adversário de Francisco era o governo. A Espanha Abrão foi para frente e foi o que foi. Você está entendendo? Será que nunca continua com a segunda fase do adversário de Francisco
É o Então, governo por detrás de tudo que é problema. exato, então, você pode ter isso como uma tática. Já falava, estratégia, divisão, tática, infiltra, portanto, e militantes de PSCV na caderno. De MPD. E basta se inscrever como militante e depois que tudo isso passa, se aquele candidato que dissesse conveniência ganha, essa se torna, desvincula, ela vai seguir suas vidas. Você entende? Isso é possível, sim. É possível, por isso que a candidatura de Francisco Carvalho jamais que poder dar mole, não. Eu não uso. E na política, Alex, é por isso que ainda falava, olha, é por isso que volta e mente se referia a Silvino da Luz. A Silvino da Luz. Se acabava Cabo Verde naquela altura que ele baba. Mas ele primeiro que vai entre os combatentes. É capaz de Cabo Verde que tivesse independência, não. E vai lá como um guerrilheiro, portanto, que esteve na luta, ele impôs aquele que era de impor, ele enfrenta, portanto, aqueles reacionários contra a independência. Você entende, Alex? Então, aquilo funciona, digamos, como medidas que eram necessárias naquele conjuntura. Que na política se muda mole. Essa lançar a terra na ódio, fica na palavra, essa passa. E sim. Por isso que Francisco, portanto, é um indivíduo, portanto, Francisco é um indivíduo sereno e culto. E seu discurso ainda muito mais aprimorado, porque é um indivíduo que tem vícios e que tem ser parado. E tem ser convivência. Portanto, agora, no futuro, suponhamos que ele ascende ao mais alto nível, tem coisas que tem que estar muda. Tem coisas que tem que estar muda para ser segurança, para segurança de ser família, para segurança do próprio Estado. Bom, a partir do momento que, bom, você incorpora uma instituição de Estado, já acabou mais que, bom, é uma instituição, ok? É uma instituição da República, então um monte de coisa tem que estar muda. E a gente acredita fortemente, então puxa fortemente, então bater soco na mesa, se for necessário, mas Francisco está ganha e meta ganha legislativa. Qualificada. Não, ideal é que ser. Ideal. A minha querida que não luta para ele. Ideal é que ser qualificado. Você para mim sabemos Francisco que respeita a Constituição. Se ele ganha qualificado é que se vai tomar nenhuma medida que é contrário, portanto, à modernidade. E ele vai agir, portanto, ouvindo até a oposição, que é para mudar coisas que se mudam na Cabo Verde. Tem setores de Estado de Cabo Verde que se mudança 360 graus. Que é para coisas balinhas outra vez. Não, está possível. Manuel, em que palavra fica maluco? Hoje uma coisa ali para o desvio. Acho que postura de política, se Francisco ganha, está muda dentro do parlamento. Mas nunca tem tempo de 90 para 2000. Não tem que pensar no futuro. Nunca tem que ir para trás para não ficar discutindo PSV, MPD. Claro. Vamos protege a oposição. Protege a oposição é muito importante para com que Cabo Verde vai em frente. Qual é a última palavra que você deixa? Qual é a última palavra que você não hora e 30 minutos? Qual é a última palavra que você deixa ali nas lives ali para a população? Para a população não, para a audiência. Portanto, a última palavra é que eu acredito sempre. Mas nosso país é um país viável, é um país sábio, é um país, portanto, que pode ser melhor. Basta não fazer atenção naquilo que tem atenção. Para não ser intransigente contra a corrupção. Porque é um dos males que está afeta Cabo Verde. E nunca pôde esconder que ela está afeta Cabo Verde, porque ela está existindo no Parlamento Europeu. Porque é um dos males. A nível de União Europeia, ela está existindo, portanto, na países muito mais avançados que nós. Imagina, por exemplo, no Parlamento Europeu, que os deputados do Parlamento Europeu que se envolvido na corrupção com outros países, que já fica provado, que se sob investigação, que já fazer busca.
portanto, nós nunca podemos ser mais sérios que tudo alguém no mundo. Ok? E tem que corruptos de Cabo Verde também está assim. Essa fica com medo. Não entende, Alex? Uhum. Cabo Verde tem um outro paradigma em termos de desenvolvimento. E para conseguir, você tem que acreditar, é possível fazer mais e melhor com recursos que não tem e outros recursos que você conquista. Mas é com outros políticos, é com outras políticas, e não que tem sabe para fazer escola lá. Por isso que cidadãos cabo-verdianos têm que acreditar e apostar na novos políticos, e não que ia fazer escola, portanto, que de corrupção, de padrinhagem, de paternalismo, etc., etc., que é tudo vícios que também, ao longo dos tempos, toma conta do aparelho de Estado. Tem cidadãos que é de primeira e tem cidadãos que é de segunda. Não tem de terceira também, não tem de primeira e segunda. E de terceira também. Tem cidadãos que têm problema com saúde e vai fazer peditório para conseguir fazer tratamento na Dakar. E tem aqueles que também para a Europa, para os Estados Unidos, e tem aqueles que nem Dakar que está conseguir bem. E mesmo dentro do Cabo Verde, mesmo no hospital, que está conseguir. Ou seja, tem que acreditar na mudança. É possível e também é necessário para que todo cristão a ser gota d'água, cima, e Renato Cardoso idealiza e fica, portanto, eternalizado na música. Ok? Aquilo que é necessário na Cabo Verde, para ninguém Carmalém é mais perto que outros cabo-verdianos, porque nós tudo. Se Cabo Verde, portanto, é um castelo, ele cai, ele desmorona, nós tudo não tem direito a uma pedra para não pôr para no chão de arriba dele. Porque é de nós tudo, ninguém lá mais que aquele outro. Agora, a coisa que é necessária é política que promove a igualdade de direitos para todo alguém. É que a igualdade só na Constituição, na teoria, mas a igualdade na prática, no dia a dia, para ter uma melhor distribuição daquilo que é crescimento, renda nacional, porque não está fazendo nenhum sentido. Você está fazendo a economia, você está crescendo, não tem pessoas a viver, portanto, na extrema pobreza, na miséria. Ok? E depois, que você está a viver, portanto, do bom e do melhor, essas riquezas você está a crescer todo dia. Para esse, para ser compadre, para ser família, para ser sobrinho, e tem um classe que está a construí-la e que fica rico, domina, e tem que os outros tudo mergulhado na pobreza, na criminalidade, na insegurança, etc, etc. E, gente, Manuel fala da mudança, que ele se deixa em esquerda. Se nunca muda, mudança está mudando. Não tem que mudar, mudança de mudança. Para modo nada, o mesmo, tudo está em transformação. A não nunca quer transforma, nunca quer muda. Ok, não dieta, botou esse com o tempo, nunca tem beijo, arriba de pobreza. Mas não muda para que a mudança seja para a nova geração. Francisco Carvalho é o único homem capaz, nesse momento, que tem outro, para salvar PAICV e o maior, salva Cabo Verde e salva coitado. Que tem outro. É só isso que eu faço. Eu te agradeço tudo que participa nesse live. Nós compartilha, porque caminho é longe, mas chegada tem-se a hora certa. Se nos junta, a nós é mais forte. Thank you, Manuel Alves, thank you pela presença. Então, nós compartilha. Thank you. Deus conosco. Obrigado, Alex. Até a próxima. Ok, thank you.